Fala pessoal, aqui é o João. Estamos aqui mais uma vez, né, na nossa playlist de nivelamento em matemática. Hoje a gente vai pegar o assunto de porcentagem, né? Bem simples, a gente vai resolver aqui algumas questões, tá? Só para a gente praticar essa ideia. Essa primeira parte aqui que eu estou mostrando para vocês é basicamente aquilo que você, de básico, que você precisa saber de porcentagem. Saindo desse vídeo, sabendo essa parte aqui que eu estou mostrando, pronto, você está preparado para fazer os cálculos, né, no nosso caso, de química, certo? Concentração percentual, enfim. Todos esses cálculos aí você já vai estar totalmente preparado para resolver, certo? Então vamos lá. Ao final, né, do vídeo, eu vou mostrar uma questão um pouquinho de um nível um pouquinho mais alto, mas, né, para quem se interessar, né, pode ficar no vídeo para ver essa solução, né, de uma questão bem bonita, né, relacionada a porcentagens, certo? Bom, vamos lá. O que é porcentagem? De forma geral, o que a gente define como porcentagem? É exatamente toda fração cujo denominador, ou seja, a gente sempre tem na fração, né, o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, certo? Esse é o numerador e esse é o denominador. Sempre quando o denominador for igual a 100, né? Sempre a gente denomina isso daí de porcentagem, né? Também, esse tipo de razão também pode ser chamado de razões centesimais, né, de 100. Também podem ser chamadas de taxa percentual ou simplesmente a nossa famosíssima porcentagem, certo? Outros nomes aí arbitrários, né, nomes aí alternativos para chamar a nossa porcentagem. Beleza. Então, vamos lá, né? Não tem muito o que definir aqui mais do que isso, né? Vamos praticar aqui com algumas questões para a gente, né, afiar um pouco os nossos conhecimentos aqui, né? Essa primeira ele diz assim, ó. Quanto é 10% de 100? Opa, peraí. Então, ó, quando ele coloca 10, aí esse símbolozinho aqui, você sempre tem que ler como sendo 10%. Ou seja, 10 por 100. 10 sobre 100. De na matemática é vezes, tá? Então, se ele fala 10% de 100, significa que 10 sobre 100 vezes 100 é o que ele quer, certo? Aqui, ó, fazendo a divisão, 100 dividido por 100 dá 1. Resposta aqui é 10. Só isso, certo? Para a questão 2, ó, 50%, já vou colocar logo na forma de razão, de vezes 80, certo? Aqui, uma dica que vai é o seguinte, ó. Você elimina aqui esse zero com esse zero, elimina aqui ó, o 10 com 5, dividindo por 5 em cima e embaixo, fica 1 sobre 2. Opa, peraí. Então fica meio, que é 0,5, tanto faz, de 80. Ou seja, metade de 80. Olha que legal. Então sempre quando você calcular 50% de alguma coisa, significa metade daquela coisa, certo? É exatamente por isso, ó. Você simplifica, 50, né, simplificando aqui com 100, fica 1 sobre 2, meio, 0,5, e aí fazendo o cálculo aí, você tem 40, certo? Então, essa é uma dica, tá? Para quando você for trabalhar com 50%, é a metade, beleza? Ó, na terceira questão ali, o que ele fala? Quanto é 25% de 40? Opa, peraí. Então, ó, a gente tem 25% por 100 vezes 40, né? Aí aqui outra dica que eu dou para vocês, ó. 25, né, simplificando aqui com 100, é 1 quarto, certo? É 1 quarto. 25 vezes 4 dá 100. Então fica essa resposta aqui, né? 40 dividido por 4, que é 10, certo? Então outra dica aí para vocês. 50% é a metade daquela coisa, 25% é 1 quarto da coisa, certo? Então, se você quer, sei lá, 25% da pizza, né? Então você vai pegar 1 quarto da pizza. Geralmente as pizzas são divididas, né, em 8, 16 pedaços. Aí 1 quarto de 16 é 4. 1 quarto de 8 é 2. E aí você, né, pega ali o seu pedaço da pizza e seja feliz, né? Enfim, 40 sobre 4, 10, certo? Questão 4, olha o que a gente tem, ó. Quanto é 20% de 50? Ah, tá. Beleza, então a gente pega 20 sobre 100 de 50. Vou dar outra dica também para vocês nesse tipo de situação, tá? Se você tem 20%, né, ou seja, 20 sobre 100 de 50,
né? Isso daqui é a mesma coisa que a lei de multiplicação, então a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Olha que legal. Então eu peguei o 50, coloquei no lugar do 20, não vai alterar, tá? Não se preocupem, porque é multiplicação e divisão, não altera. E aí, olha aqui que legal, ó. 50%, né? 50%, 50%. E aqui a metade, né? De novo, metade de 20 é 10. Olha que legal, né? Então tá aí, né? A forma, né? Bem simples, bem básica da gente, bem direta, né? Da gente conseguir calcular aí as nossas porcentagens. Agora, eu vou mostrar na questão 5 e 6 uma aplicação direta que a gente tem nos cálculos químicos. Os cálculos químicos, às vezes, a gente tem concentração em massa, concentração em volume, e a gente precisa determinar essas quantidades aí em termos de porcentagem. Por isso que a gente usa muito a concentração percentual, certo? Quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, peso, né, na verdade P, né, um valor arbitrário aqui de massa por volume, isso aqui a gente vai ver com calma, tá, durante as nossas aulas. Peso por volume, isso aqui, ó, é P gramas em 100 ml. Sempre quando tiver concentração percentual de massa por volume, é em gramas em 100 ml, né? Exatamente porque é concentração percentual, centesimal. São 100, então vai ter 100 ml ali da outra unidade. Só, né, uma palhinha aí do que a gente vai ver mais para frente. Questão 5, uma solução tem 100 ml e contém 10% de soluto. Quantos ml de soluto ela é uma solução? Basta você pegar 10% dos 100, porque 10% do total é exatamente o soluto, que é 10. Então a gente tem 10 ml ali do soluto. Já para a questão 6, a gente tem 5% ali, a gente tem 5% do nosso, da nossa massa total do soluto, né? Então, ó, 5% do todo é a massa do soluto. 5% da solução em massa é a nossa massa de soluto. Então aqui, ó, 0 divide por 0, aqui, né, no caso, né, os 10 aqui, né, zerinhos, né, são eliminados, né? 0 por 0 é determinação, tá? Aqui você eliminou direitinho, 5 vezes 2, 10 gramas, né? Então obtemos aqui o volume do soluto e a massa em gramas do soluto, certo? Pronto, gente. Para quem se sente confiante, né, para resolver questões desse porte, que é o que normalmente a gente vai ver nos cálculos químicos, tá? Não tem nada muito mais difícil que isso. Rendimento também é tudo na mesma pegada, na mesma ideia, né? Se você sentir que está preparado, pronto, não precisa ver o restante do vídeo, certo? Mas, assim, caso tenha curiosidade, pode ver a próxima questão que eu vou resolver, que, como eu falei, é de um padrão mais alto. Mas só com esses conhecimentos que a gente aprendeu aqui, já são suficientes para praticamente 90% dos casos de porcentagem, certo? E agora, vamos para essa questãozinha aqui, ó, para a gente fechar o vídeo de hoje, tá? Vamos lá, ó. Uma mercadoria que teve dois aumentos sucessivos de 30% e 20% deverá ter um único desconto de X% para voltar ao preço original. Logo, qual deve ser o preço original do produto antes dos aumentos? Então, olha que legal. Ele deu aqui dois aumentos sucessivos. Então, vamos chamar aqui, né, dar nome aos bois, né? O valor original, né, o valor inicial, pode chamar assim, né? O valor inicial, eu vou dizer que é y, tá? Já que ele não me disse, eu vou dizer que é y. Com o primeiro aumento, o que a gente vai ter de resultado, né? Com o primeiro aumento de 30%. A gente tem o seguinte, ó, a gente pega 30% do valor mais o valor total. É assim que a gente calcula o aumento, certo? A gente pega 30% do todo mais o todo, né? Para poder ver o quanto ele foi acrescentado. Então, esse daqui fica y, né? Eu posso colocar em evidência, né? A gente tem y vezes um valor aqui, mais y posso colocar em evidência, vai ficar 1 mais 30%, vamos lembrar, 30 sobre 100, né? Dividindo aqui 0 com esse 0, 1 com esse 1 aqui, cortou, né? 10 e 10, então fica 0,3 aqui. Então 0,3 como resultado. Ou seja, para o primeiro aumento, a gente teve ali um valor, né, um valor de montante, digamos assim, né? A gente pode chamar assim, de 1,3y. Então, esse é o valor agora, a partir do primeiro aumento. Só que a gente teve mais um aumento, né, um aumento sucessivo, né?
a partir desse último valor. Ó. O segundo aumento foi de 20%. Então vamos lá, ó. Vai ficar 1,3y vezes 20%, certo? Mais o valor total, né? O valor total já com aumento de 30%, tá? Então tá aí, ó. Posso colocar em evidência o 1,3y aqui, e aí vai me restar 1,3y vezes 1 mais 0,2, né? Ou seja, vai ficar aqui 1,2 vezes 1,3 vezes y. Logo, o meu valor total de montante para, né, o valor que eu tenho ali, né, a partir do primeiro aumento e do segundo aumento, juntos, sucessivamente, a gente vai ter um resultado aí de 1,56y. Então, esse é o valor total. E aí, a partir disso, ele fala que tem que ter um desconto de X% para voltar ao preço que era antes. O preço inicial era Y. Então, como é que a gente faz desconto? Vai ser o seguinte, ó. Vai ficar aqui, né? 1,56, ou seja, o valor total, menos X%, né? X% ali do valor total, ou seja, ele vai pegar e retirar o X% do valor todo, do montante. Isso tem que ser igual ao valor inicial. O valor inicial é Y, certo? Já que Y não é zero, a gente supõe aqui que não é zero, a gente pode dividir toda essa equação por Y, certo? Ficando com 1,56 menos X sobre 100 vezes 1,56, já estou eliminando aqui todos os Y, né? Igual a 1, né? Igual a 1 ali. Beleza. Multiplicando por 100 em ambos os lados da igualdade, o que a gente obtém? Ó? Vou colocar aqui para cima. A gente obtém o seguinte, ó. Vai ficar 156 menos 1,56x igual a 100, né? Então, o valor do meu x ali vai ser exatamente 56, certo? 100 é 156 menos 100, né? Que dá 56, dividido por 1,56. Resposta, ou seja, o desconto que foi dado, o valor do x, que é o que ele quer, né? Vai ser igual a... o valor do x vai ser igual a 1,35, aí vocês podem fazer o cálculo, né? 35,89, certo? Esse é o valor do nosso x, né? Que é o que ele queria, né? É o que ele queria, é o valor do nosso x aí, né? O valor desse desconto, tá? Eu coloquei aqui preço original, mas não é, tá? É o valor do desconto que foi dado. O valor do desconto, que é o x, é exatamente 35,89, ok? Então tá aí, uma questãozinha um pouquinho mais densa, mas também é importante porque envolve as ideias que a gente aprendeu, né? E aqui um pouquinho de descontos e aumentos sucessivos, né, que a gente tem nas porcentagens. Pronto, gente, é isso, tá? É isso que eu queria mostrar por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, sempre mandem aí as dúvidas de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.